Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Eu tenho uma série de vídeos cujo título é Você Sabia? E o objetivo desses vídeos é sempre informar alguma coisa da Bíblia que muita gente não sabe, até porque são nomes e de uma tradição mais antiga, né? Tradução mais antiga. Então, esse vídeo ele é muito instrutivo, porque eu vou falar para vocês sobre as medidas, né, da Bíblia, como medidas de comprimento, por exemplo. Então, fique aqui até o fim, porque eu vou apresentar medidas que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que estão na Bíblia. E se um dia você se deparar com elas, você vai entender o que significa. Mas também quero aproveitar e dizer que se você ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever aqui, né, curtir, compartilhar os vídeos para que ele possa, de alguma maneira, te abençoar, também enriquecer o seu conhecimento e compartilhe para que mais pessoas possam também receber esse conhecimento. Tá bom? Bom, a primeira medida de conhecimento que eu quero falar para vocês é mão. E na Bíblia, uma mão era a largura dos 4 dedos, ok? Pressionados assim. Então, fica aí em torno de 7 a 10 centímetros. E lá na Bíblia nós encontramos em Êxodo 37, 12, dizendo assim, né? Fez-lhe também uma borda de 4 dedos da largura de uma mão, e na borda uma moldura de ouro. Tá? Então, quando a Bíblia falar sobre uma mão, está falando aí de 7 a 10 centímetros, tá bom? A segunda medida, que essa é muito mais usada e muitos de vocês já ouviram falar, é côvado. Um côvado tinha o comprimento desde o cotovelo até a ponta do dedo, entendeu? Tá falando, portanto, por volta de 45 centímetros, né? A Bíblia, por exemplo, fala que a altura de Golias era, lá em 1 Samuel 17:4, né? A altura de Golias, eu vou ler o texto, né? Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Então 6 côvados dá aproximadamente 6 vezes 45 centímetros, que dá 2,70, e mais 1 palmo, que é 23, são 23 centímetros. Então Golias tinha 2,93 metros. Bom, a terceira medida, como já acabei de falar para vocês aqui, é 1 palmo, que é a distância da ponta do polegar até a ponta do dedo mindinho, tá bom? Isso dá aproximadamente 23 centímetros. E o texto fala lá, né, também, né, em Êxodo 28:16, que o peitoral de Arão devia medir quadrado e dobrado como 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, de acordo com Êxodo 28:16. Então, vejam como naquele tempo, obviamente, não tinha metro, né, nem centímetros, nem polegadas, mas tinham essas medidas que eu estou apresentando para vocês. A quarta medida, gente, é a vara de medir, né? Tratava-se de uma planta, na verdade, né? Ou cálamo, né, ou uma cana cheirosa, da qual seu formato e comprimento vieram a ser usados como medida, tá? Em Ezequiel capítulo 40, 3 e 5, no versículo 5 diz assim: afirma-se que o comprimento desta cana é de 6 côvados de comprimento, cada qual sendo do comprimento de 1 côvado e 1 palmo, ou uma mão, assim 6 côvados e 6 mãos, pouco mais de 3 metros, né? Então, na verdade, essa medida está aqui dizendo que uma cana é 6 côvados. 6 côvados, 6 vezes 4 dá 2,40, 6 vezes 5, 30, 2,70 metros, né? É mais ou menos essa vara de medir, né? No caso, 3 metros aqui, porque tinha 6 côvados e 6 mãos, né? Mas a cana em si são 6 côvados, portanto 2,70 metros. Há uma quinta medida, que são as medidas de estádio, né? Da distância de um estádio. Em grego é stadion, né?
e media cerca de 183 metros cada estádio, né? E lá no Novo Testamento, em João 6,19, diz que depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco e ficaram com muito medo. Então, se eles andaram ali 30 estádios vezes 183 metros, vamos arredondar aí, tá? Por 200 metros. Então, seria, o texto aqui fala, né, de 30 estádios vezes 200 metros, tá? Se fosse 2 metros seriam 60, 20 metros 600, né? 200 estádios dá 6 quilômetros, quer dizer, eles já tinham navegado e remado uns 6 quilômetros quando Jesus chegou, né? Então, a medida de um estádio é cerca de 183 metros. Quando aparecer essa medida, você vai lá e faz a conta, tá bom? Então, provavelmente, ali uns 5 quilômetros e 400 eles remaram até que Jesus chegasse. A sexta distância, que é uma distância também usada na Bíblia, a gente muitas vezes nem pergunta, é a distância de um caminho ou do caminho de um sábado. Tá? A distância do caminho de um sábado, gente, era baseada na instrução dada por Moisés lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 29. Esta instrução de Deus dizia que os homens não podiam viajar de maneira excessiva no sábado, tá? E, obviamente, deveria ser um dia de descanso, então tinha um limite para o camarada andar, tá? Então, os legisladores judeus acabaram decidindo que a distância seria de 5 estádios, ou seja, mais ou menos uns 900 metros, tá bom? Então, o texto diz lá em Atos 1:12, né? Eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado, tá? Na verdade, o monte das Oliveiras é menor do que a distância de um sábado. Então ele estava dentro da distância permitida, tá? Mas a distância aqui de um sábado, segundo a legislação dos judeus, é por volta aí de 900 metros, 1 quilômetro no máximo, tá bom? E a sétima e última medida que eu quero apresentar para vocês é o chamado caminho de um dia, que era a distância que normalmente uma pessoa podia viajar um dia inteiro, que ia de 30 a 50 quilômetros. No entanto, quando eles viajavam em grupo, essa distância era menor, era uma distância aí de uns 15 quilômetros, mas é usada também, tá? Então, o texto lá de Lucas 2,44 diz: pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram um caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Lucas 2,44. Ou seja, vocês conhecem a história, né? Jesus foi com 12 anos para Jerusalém celebrar a Páscoa, os pais voltaram, né? E andaram aí cerca do caminho de um dia e perceberam que Jesus não estava nem com um nem com o outro, né? Porque José pensou que Jesus estava com Maria, porque ele ainda era um menino. E Maria, por outro lado, pensou que ele podia estar com José, porque agora ele tinha passado pelo bar mitzvah, né? Ali é o bar mitzvah de Jesus. Então, um achou que estava com o outro, e na verdade ele não estava com nenhum dos dois, ele estava no templo conversando com os mestres da lei. Bom, queridos, então é isso que eu quero lhes falar. Deus, ele escreveu para nós em línguas e com palavras que eram muito entendidas naquele tempo, mas cabe a nós decifrar o que tudo que ele explica está nos ensinando. Amém? Então é isso, gente. Você aprenda com essas medidas. Quando ler o texto, vai lá e aproveite para, vamos dizer assim, para ensinar outras pessoas, né, e compartilhar o vídeo. Deus abençoe, um beijo para todos, amo vocês.